O sumário da aula de hoje é o relacionamento entre tabelas e a resolução da ficha de trabalho número 4. A ficha de trabalho número 4 deve ser realizada após a conclusão da ficha 3 e quem estiver mais atrasado também deverá fazer a ficha 2 antes de avançar para a ficha 4. Vamos fazer aqui uma breve revisão relacionada com as propriedades dos campos. Nós tivemos então na última aula a manipular as propriedades dos campos. Quando definimos um novo campo, podemos personalizar determinadas propriedades que podem ser visíveis na parte inferior da tabela. Portanto, aqui na base de dados biblioteca que eu já tenho aberta, dentro da tabela empréstimo, na vista de estrutura, vocês conseguem ver que carregando aqui no nome do campo, eu tenho as propriedades cá em baixo que vão alterando dependendo dos tipos de dados que estão escolhidos. Não são sempre os mesmos. Temos dois separadores. Na aula passada estivemos a ver aqui o separador geral. Hoje vamos trabalhar aqui com o separador pesquisa também, ok? Portanto, o separador pesquisa nem sempre está disponível, nem sempre tem propriedades disponíveis. No caso do data hora não está disponível. Se eu carregar aqui no número, já me aparece aqui um controle relacionado com uma propriedade relacionada aqui com separadores de pesquisa, que vamos trabalhar hoje, ok? Saltar aqui novamente para a apresentação. Período atual. Pronto, estivemos então a ver as propriedades relacionadas com o tamanho do campo. Okay? No caso de ser número, tínhamos de definir, escolher uma das opções da tabela. No caso de ser texto, tínhamos de escolher, indicar o número de caracteres necessários. Os novos valores que serviam para a numeração automática, portanto o incremento é acrescenta mais um valor, portanto o 1, a seguir o 2, o 3, o aleatório, o programa escolhe um número aleatório e atribui ao registro. Na formatação, a formatação serve-nos para formatar os diferentes tipos de dados, moeda, data, hora, ok? Temos ali várias opções diferentes de formatação. A máscara de introdução facilita a introdução de dados, portanto temos aqui a máscara de introdução que facilita a introdução de dados nos campos, criando regras de introdução, de modo a que se evite erros de digitalização por parte dos utilizadores. A máscara de introdução são aplicadas aos campos do tipo texto ou do tipo data-hora e nós podíamos, por exemplo, utilizar uma máscara de introdução para criar um número de telemóvel, um código postal, uma conta, um NIB, por exemplo, ok? Portanto, definindo o número de caracteres que estão disponíveis para cada uma destas situações. Podemos usar o assistente e eventualmente também podemos usar os caracteres especiais que eu vos mostrei numa tabela que está nesta apresentação um pouco mais acima. E depois temos as regras de validação. As regras de validação, por vezes, temos a necessidade de inserir regras de validação nos campos, como por exemplo nas nossas notas finais do final do período, que estão compreendidas entre o 0 e o 20, nós podemos criar uma regra em que a nota tem de ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 20. Portanto, aqui criaríamos uma regra de validação e depois podíamos associar essa regra a um texto. Esse texto de validação serve para informar o utilizador que os dados introduzidos nesse campo não estão em conformidade com a regra que foi criada anteriormente, ok? Portanto, serve para dar essa informação ao utilizador. Depois temos a legenda que serve para colocar informação adicional. O valor pré-definido é um valor que nós definimos e que por defeito vai ser introduzido no registro. Eu dei-vos o exemplo de uma lista de alunos, se todos os alunos são da localidade de Barcelinhos, então por defeito colocamos Barcelinhos. Se existir um aluno que não seja dessa localidade, mudamos esse valor pré-definido, e o necessário ou não, portanto, se nós considerarmos que aquele registro que aquele campo tem de ser sempre preenchido, tem de ser sempre introduzido o registro. Portanto, então usamos o necessário, dizemos que sim ou dizemos que não. Ora bem, então vamos trabalhar das relações hoje, relacionado com o modelo de base de dados relacional, que é aquilo que estamos a trabalhar. As relações impedem a existência de informação redundante, portanto aquilo que eu vos tinha mostrado na primeira aula, que tínhamos um exemplo de uma monotabela, e a informação ia-se repetindo, portanto nós temos isso mais atrás, eu vou-vos mostrar. Portanto temos isto aqui, vamos puxar aqui para cima, nesta monotabela, ok? Em que tínhamos isto, temos aqui uma... Não é esta. A tabela é esta.
Ok, temos aqui um exemplo de uma tabela onde temos informação do código do professor, do nome do professor, do e-mail, informação repetida e depois nós acabamos por, ou seja, existe aqui vários problemas de redundância e de inconsistência e nós acabamos depois por criar três tabelas independentes, onde uma colocamos apenas o código, a informação sobre o aluno, uma outra informação sobre a disciplina e uma outra informação sobre o professor. E depois eu disse-vos que mais tarde iríamos criar relações entre estas tabelas de forma a evitar a redundância de informação, a repetição de informação e a inconsistência dos dados. Portanto, e é isso que nós vamos fazer então agora. Vou puxar novamente para baixo. Vou puxar aqui novamente para o local onde estávamos na aula. Ok, pronto, aqui. Evitam também possíveis erros na introdução de dados, com os campos relacionados, e evita a criação de tabelas com demasiados campos. O objetivo era, em vez de termos só uma tabela, temos várias tabelas e a informação estar agrupada por tema, por assunto, dentro de cada uma das tabelas, ok? Portanto, os registros estarem por assunto. Então temos aqui a integridade da entidade e a integridade referencial, que são dois aspectos importantes no que toca à criação das relações entre tabelas, que vocês vão ter de definir para que consigamos então fazer as relações de forma correta. Okay? A integridade da entidade impõe que os valores dos atributos que correspondem à chave primária, ou seja, os campos que correspondem à chave primária, neste caso a tabela paciente, o campo será o código do paciente, nunca podem ser nulos, portanto a chave primária será o código do paciente e a chave primária nunca pode ser nulo, nem pode ser repetido, ok? Por exemplo, aqui temos um erro, temos aqui algo que está a violar a integridade da entidade, temos o código do paciente repetido duas vezes, ou seja, temos o paciente 1 que se chama Joana Ribeiro e o paciente 1 que se chama Teresa. Portanto, isto está a violar a integridade da entidade. Neste caso, nós, quando criamos estas relações, ele não vai permitir que isto aconteça. Portanto, a chave primária nunca pode ser valor nulo, como já vos tinha dito anteriormente, mas também nunca pode repetir o registro. A informação que lá se coloca nunca pode ser repetida. Okay? A integridade referencial. A integridade referencial está relacionada com as tabelas relação. Okay? Portanto, nós temos aqui uma tabela paciente, okay? Onde tem informação sobre o paciente, o código, o nome, a morada, o código postal e outros dados pessoais. Temos aqui uma tabela análise, onde temos informação das análises, o código da análise, o nome da análise, os valores de referência das análises e o preço. E depois temos então uma tabela dos resultados das análises, ok? Portanto, o que é que acontece? Temos aqui o código do paciente, o paciente 10, ok? Que se vocês repararem aqui, o paciente 10 não existe, só temos aqui até o paciente 8, portanto aqui há uma violação também da integridade referencial e temos o código da análise 45 e 25. Se formos verificar a tabela análise, também não encontramos nem o código análise 45, nem o código análise 25, portanto também não se encontra disponível aqui. Estamos uma vez mais a violar a integridade referencial. Significa isto que estes campos, o código paciente e o código análise, são as chaves primárias desta tabela resultados, desta tabela que eu estou a mostrar aqui, e como são as chaves primárias, também são as chaves estrangeiras, porque o código paciente vem da tabela paciente e o código análise vem da tabela análise, ok? Portanto, significa que os dados que estão inseridos nesta tabela têm de existir já criados nas tabelas relação, nas tabelas anteriores, ok? Portanto, tem de haver um relacionamento direto destes campos com os que já estão inseridos. Não podem ser campos novos, não podem surgir registros novos, está bem? Portanto, desta forma, estes três campos que aqui estão, portanto, estes três registros, o 10, o 45 e o 25, não existem, estamos a violar a integridade referencial. Reparem no terceiro registro, temos o 2, que é o paciente Tiago Silva, que realizou a análise número 6. Se vocês forem ver, a análise número 6 é o colesterol. Ok? Portanto, e depois, entretanto, tenho a data da colheita, o resultado, portanto, o colesterol está a 150, ok? Está aqui dentro dos parâmetros normais e depois tem as observações, ok? Portanto, aqui nós temos então de ter cuidado que quando temos uma tabela relação e os registros não existem nas tabelas de onde vêm esses campos, onde eles são chave primária e passam a ser chaves estrangeiras,
Então estamos aqui a violar a integridade referencial. Nós temos de colocar também uma opção para que o programa valide esta integridade referencial, ok? A integridade referencial então impõe que o valor da chave estrangeira tenha obrigatoriamente de existir como elemento da chave primária na tabela relacionada com aquela chave estrangeira. Foi exatamente isto que vou-vos mostrar. Ou seja, estes valores tinham de existir obrigatoriamente nestas tabelas. Como não existem, estamos a fazer a violação da integridade